Olá, meu nome é Daniele Martins, eu sou psicóloga e hoje eu vim conversar com vocês sobre as emoções. Alguns dias atrás eu fiz uma live falando sobre isso, mas nem todo mundo do canal estava presente e recentemente eu fiz uma pesquisa sobre conteúdos que as pessoas gostariam de falar, que têm interesse, e esse foi um conteúdo que apareceu muito na minha pesquisa. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar mais sobre esse tema. Eu trouxe um recurso terapêutico que eu gosto de trabalhar com as crianças no consultório para falar sobre as emoções, os sentimentos, e aí eu vou utilizar ele aqui no vídeo para a gente brincar com a nossa criança interior e falar de forma simples que todo mundo entenda, tá? Então, o que são as emoções? Elas são inatas. O que quer dizer inatas? Nós já nascemos com elas, já vem conosco, né? E são geneticamente resultado da nossa evolução. As emoções são o que dão origem aos nossos sentimentos. Elas têm uma forte influência na nossa vida, né? Inclusive, nós tomamos muitas decisões baseadas nas nossas emoções. Elas revelam as nossas necessidades, são capazes de nos aproximar das pessoas, são responsáveis por mudanças nas nossas vidas, nos tiram de situações perigosas. Se, por exemplo, aparece um animal selvagem correndo atrás de uma pessoa, ela vai sentir medo, né? E a reação dela vai ser fugir, porque ela sentiu uma emoção que é o medo. E as emoções, elas são um termômetro. Eu costumo falar para as crianças assim, ó, no nosso coraçãozinho tem um termômetrozinho que fala pra gente se uma coisa tá certa ou se tá errada. A gente precisa escutar ele, né? Que indica o grau do nosso bem-estar, né? E os pensamentos, os nossos pensamentos, vou falar dos pensamentos mais para frente, relacionados às emoções, mas nossos pensamentos também são capazes de gerar emoções, ok? Vamos lá. Então, vou falar das emoções e depois os sentimentos. Tristeza é uma das emoções. Raiva. O nojo. Alegria. E o medo. Sentimentos. Vergonha. Cansaço. E eu costumo, quando eu tô falando com a criança, depois que eu mostro pra elas, perguntar qual desses sentimentos ou emoções você considera ruim ou boa. E aí ela vai mostrando. E aí eu mostro e gostaria de falar pra vocês também que não existe emoção ou sentimento ruim, que, como eu disse, eles são um termômetro, eles nos ajudam a tomar alguma precaução, ele nos ajuda às vezes, tomar alguma medida com relação a alguma coisa que não vai bem. Então, se você tá cansado, você precisa tomar alguma medida com relação a isso, descansar, para que você não fique enfadado, estressado. Então, não quer dizer que isso aqui é ruim. Isso aqui é um sintoma que você precisa fazer algo para resolver, né? Decepção, né? Que nos amadurece, que faz com que a gente entenda que tem coisas que a gente precisa mudar, entender, agir de forma diferente. Então, a decepção é importante também na nossa vida. Dói, mas é importante para nós amadurecermos. Culpa, dói,
Às vezes, quando é demais, isso aqui precisa ser trabalhado na terapia, quando a pessoa se culpa demais. Isso aqui precisa ser visto, né? Tranquilidade, desespero, confusão, orgulho, desconfiança, preocupação. Preocupação excessiva precisa ser trabalhada, né? A gente sabe, mas tem a preocupação no bom sentido também. Ansiedade. A ansiedade, ela também nos protege, mas quando ela está exacerbada, precisa ser trabalhada, né? E hoje a gente vive num momento onde está quase todo mundo ansioso e que precisa, né, cuidar, tratar, olhar para isso. Agora, quando é uma ansiedade por algo que é normal, aí é uma ansiedade boa, né? Então, isso aqui é um sentimento também, né, que é bom, que é para olhar, né? Saudades, esperança, como é bom, né? Espero que o coração de vocês estejam cheios de esperança, para que esse momento agora do Covid passe e a gente fique todo mundo bem, que a gente se recupere desse momento. E a solidão, que a gente precisa também ver se você está se sentindo sozinho, o que você pode fazer por isso, né, para melhorar, o que você tem feito com relação aos seus relacionamentos, né, se você tem investido, como que você tem sido como pessoa nos ambientes que você vai. Então, tudo isso é importante para você refletir, entender, fazer algo, né? Então, por isso que não é de todo ruim, né? São coisas para você fazer algo com relação a isso, tá? E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas chegam no consultório e falam, né? Ai, me aconteceu isso. E aí eu pergunto, qual foi o sentimento que você teve? E aí a pessoa entende o sentimento. Aí eu pergunto, qual foi o pensamento, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu tô muito ansiosa, eu tenho muita conta para pagar, não tá entrando muito dinheiro, eu não tô conseguindo dormir à noite e tal. Tudo bem. Qual é o pensamento, né, que tem vindo, que tem te deixado tão ansiosa? Ah, eu acho que eu não vou dar conta, e aí eu tô paralisada, e aí eu não tô conseguindo fazer mais nada, eu trabalho com redes sociais, aí eu não consigo postar nada e tal. E aí você vê que a ansiedade da pessoa paralisou ela, por causa do quê? Dos pensamentos. Então, tudo isso vem no pensamento, né? Eu sempre pergunto pelas pessoas, qual foi o pensamento que veio, que você sentiu essa emoção? Então, é importante você perceber o que você sente, qual é o sentimento, qual é a emoção e qual foi o pensamento. Entende? Ai, eu tô muito ansioso. Tá. Qual é o motivo dessa ansiedade? Ah, eu acho que eu vou perder meu emprego. É o pensamento que a pessoa tem. O que te faz achar que você vai perder o seu emprego? Ah, a economia tá muito difícil, né? E eu tô achando que eu vou perder meu emprego. Eu assisto o jornal e eu tô vendo que a economia tá muito difícil. E lá na empresa as coisas não estão nada bem. E eu tô achando que eu vou perder meu emprego. E aí a pessoa entra num estado de ansiedade muito grande, né? O que acontece? Essa pessoa ainda não perdeu o emprego, mas ela já está sofrendo por antecedência. Isso, aí você vai refletir. Se coloque no lugar dessa pessoa. Você já perdeu o emprego?
Não. Aí a pessoa geralmente responde: não, não perdi o emprego. Qual é a garantia que você tem que que é certeza que você vai perder o emprego? Nenhuma. Seu chefe já te chamou, já falou que vai te demitir? Não. Mas é porque eu vi no jornal que tá ruim, que as indústrias estão mandando embora, então eu trabalho na indústria, eu acho que eu vou ser mandada embora. Tá. Pode ser que ocorra, mas ainda não aconteceu. No que te ajuda nesse momento a sofrer por esse motivo? Qual é o tamanho do peso que você está carregando nesse momento? Aí geralmente a pessoa fala que não tem dormido bem. E aí quando a pessoa dorme mal, ela fica cansada no outro dia, ela fica improdutiva, né? E o sofrimento só aumenta. E aí o que acontece? Com a improdutividade, o cansaço, além dela ficar ruim, a improdutividade é óbvio que uma hora vai aparecer. E aí pode ser sim que isso ocorra, né? Então, será que é justo a gente sofrer com algo que ainda nem aconteceu? As pesquisas indicam que 90% daquilo que a gente pensa que vai acontecer, que a gente imagina, principalmente os pensamentos negativos, não acontecem. Não acontecem. Então, você acha que é justo você ficar sofrendo com antecedência? Achando que vai dar errado? Então, você precisa começar a argumentar com seus pensamentos. Espera aí, por que eu tô achando que o pior vai acontecer? É assim que a gente precisa lidar com as emoções, entende? Na hora que ela vem, o pensamento vem, peraí, por que eu tô pensando assim? Por que eu tô pensando que isso vai... Ai, eu tenho um parente doente, por que eu tô pensando que o pior vai acontecer? Né? Vamos acreditar no melhor, né? Comece a argumentar com seus pensamentos, não, a medicina tá avançada, né? Vamos ter fé, vamos fazer oração, vamos utilize o que você tem de melhor para acalmar o seu coração. Entende? Você precisa fazer da forma que se entender, né? Aprender a se entender e fazer da forma que dá certo com você. Porque às vezes o que dá certo comigo não vai dar certo com você. O que dá certo com o outro não dá certo com você. Então você precisa começar a se entender, o autoconhecimento. E aí, se você não tem capacidade ainda de fazer isso, você pode buscar a ajuda de um psicólogo para caminhar com você, entende? E a começar a entender as emoções, dar nome para as emoções, porque às vezes a gente não consegue dar nome para as emoções, a gente não consegue identificar as emoções, às vezes a gente está num estado de adoecimento grande que a gente não consegue ainda. Então, começar a entender sentimentos, emoções, começar a identificar os pensamentos, a argumentar com eles, a entender a raiz, por que a gente pensa assim, quais são as nossas crenças, e começar a trabalhar essas crenças e começar a ganhar qualidade de vida, ok? Então, eu espero ter contribuído um pouco com relação a isso. E se você tiver alguma dúvida, coloca um comentário. Se você estiver me assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube, me faz uma pergunta se você não entendeu ou se tem alguma dúvida, tá bom? Deixa uma curtida se você achou que foi válido. Se você acha que esse vídeo serve para ajudar alguém, compartilha para ajudar essa pessoa. Tem muita gente precisando de informação, de ajuda, tá? Se inscreve no canal do YouTube,
No Instagram também, segue, né? Eu vou sempre estar postando alguma coisa para estar ajudando. E se você quiser também ver algum tema, pode deixar tanto no YouTube quanto no Instagram, que assim que der eu vou gravando mais vídeos e deixando aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês em mais um vídeo. Até a próxima. Tchau!